Eu concordo muito com você. Eu acho que eles se conectam justamente com o que você está falando, Exato. os ateus. Com a referência divina interna que todo mundo tem. Eles só não entendem que é divino. Eles não chamam isso de Deus. Eles não chamam isso Deus. Aliás, Deus não é o nome de Deus. Deus é um título, né? Qual é o nome de Deus? Sei Então lá. é uma pergunta interessante, né? Então, dentro do cristianismo, dentro das mais variadas expressões religiosas, Deus vai ter um nome. Mas, na verdade, Deus não é o nome de Deus. Deus é maior que o nome dele, né? É maior que o nome dele. Maior do que as religiões, maior do que o cristianismo, inclusive, que dentro do Ocidente é a maior religião. Então, assim, eu penso muito o sagrado a partir dessa expressão. E isso é libertador, isso é liberdade. Liberdade não é uma coisa que combina muito bem com uma religião que se propõe a ser controladora, né? Hegemônica. Sim. Então, ali eu sentia muita falta da liberdade, cara. É. A liberdade para você fazer pergunta, né? De você ler um texto e falar, cara, por que está dizendo aqui que se uma pessoa é chamada livre, continua livre? Se ela é chamada escrava, continua escravo. Não tem uma coisa que não funciona, que não está certo nessa expressão que está na Bíblia? Não, mas o controle vai dizer que não pode fazer pergunta, porque o livro é inerrante. Aí você corta a amizade, né? Você fala, cara, pô, mas eu não posso fazer pergunta, pô. Eu não posso fazer uma pergunta sobre o texto? Será que não dá para questionar? Assim, só uma perguntinha que eu tenho aqui, por que que... O texto é perfeito, mas eu aqui tô tentando entender. Pô, bicho, eu tô tentando. O texto tá falando isso, mas, bicho, eu tô do lado de cá e... Você imagina essa linguagem, por exemplo, a partir do século XVI, que o continente africano é submetido ao crivo da igreja protestante e católica e é colocado como um continente amaldiçoado. Caralho. E que a Europa, agora cristã, tem autoridade de controlar a África porque os negros africanos são filhos amaldiçoados de Noé e eles precisam de salvação e nós somos os salvadores. Porque os colonizadores não chegavam na África e não vieram para a América na condição simplesmente de missionários. Eles vieram na condição de colonizadores, de donos. E eles tinham o respaldo da igreja. E tinham um aparato, uma leitura teológica, uma interpretação teológica que justificava a escravidão de seres humanos. Em nome de Jesus, pô. Aí você imagina o negro escravizado sendo trazido nos tumbeiros, arrancado das suas histórias, arrancado das suas origens, arrancado da sua ancestralidade e da sua leitura do sagrado, que é demonizada, e eles chegam na América escravizados, e os escravistas falam assim, olha, foi o Deus cristão, inclusive, que nos deu vocês. E a partir de hoje vocês têm que aceitar Jesus e entender, inclusive, que vocês são escravos, porque Deus nos deu vocês para tentar salvar a alma de vocês, caso alguns de vocês tenham alma, porque nem todo preto da africano tem alma. Pô, você contando essa história, claramente você vê que é um uso político da religião. Total, projeto de poder total. É justificado biblicamente. É justificado por uma fala assim, do tipo, se você é livre, continua livre, mas se você é escravo, continua escravo, doutor. Aí você não pode olhar para Quando eu, um negro totalmente emancipado de um controle, leio um texto desse, eu faço pergunta para ele. Com certeza, cara. Eu faço pergunta, falo, cara, tem alguma coisa errada aqui, irmão. Porque é exatamente esse texto que vai ser usado pela coroa inglesa para justificar a escravidão do século XVII para frente. Isso é, assim, essa parte da igreja, cara, eu tava por fora. Você deu para mim uma síntese, uma prova de como é errado a gente endeusar o templo, por exemplo. Ou endeusar eu acho que é um dos maiores problemas da religião hoje em dia. Que as pessoas elas abdicam do senso crítico porque elas põem uma confiança, uma fé naquela autoridade, naquela figura de poder, que está embasada por todo um arcabouço histórico da humanidade. Ele usurpa isso. Caraca, arcabouço. Usurpa. O cara que eu tô conversando com cara inteligente, tem que falar umas palavras. Pois é, quando a gente tá ali jogando Dota, tu arcabouço e usurpa. O cara é bravo. Mas é isso, cara. E eu acho muito legal um cara da fé, um cara que tá aí propondo uma experiência religiosa com esse pensamento. Porque é o que mais falta. E hoje em dia o que você mais vê é pessoas
querendo ganhar dinheiro, aquilo que você tá falando aí. Isso é das maiores sintomas da religião, do que fere, porque eu, pessoalmente, eu acho a religião muito importante. Se você não tem uma forma, uma comunidade de perguntar o porquê a gente está vivo, porque isso é religião. Isso. É uma comunidade que se forma na questão mais fundamental, uma comunidade que se forma numa das questões mais fundamentais da vida, do porquê. Do porquê a gente está tendo essa experiência, por que eu estou vivo? Para onde a gente está indo? Fazer sentido do que não faz sentido. E isso sempre vai ter poder, a religião nunca vai desaparecer, né? Então eu fico muito otimista vendo que aos poucos outros exemplos vão surgindo. Eu espero que fortaleça, eu espero que igrejas assim... Você vê uma onda ou a sua é meio que única? Assim? Não é única. Eu dialogo com outros líderes, mas eu não tenho a ilusão de achar que esse pensamento ele esteja numa via de crescimento, entendeu? Porque o que é mais interessante não é a liberdade dentro da religião. O que é mais importante dentro do ambiente religioso é o aprisionamento.